Fala pessoal, hoje eu vou mostrar uma solução no ServiceNow para automatizar a atribuição de incidente, ou melhor, fazer de uma maneira automática a atribuição de grupos para o meu incidente. E além disso, criar um teste também. Então vai ser uma solução bem simples, mas com impacto direto no dia a dia operacional. Vamos pensar no seguinte cenário. Digamos que o meu cliente ele quer que todo incidente em aberto na categoria Network, ele fosse atribuído a um grupo automaticamente, sem precisar ficar digitando. Que solução eu poderia dar para o meu cliente? Eu vou pensar numa BR, uma maneira de automatizar essa atribuição. Mas também eu vou pensar em realizar um teste para verificar se aquela lógica ela está certa, que é a nossa famosa ATF. Aqui eu já construí minha BR. Então, aqui em Advance, na minha condição seria o seguinte: sempre que minha categoria for igual a Network, o sistema ele deverá atribuir para um grupo correto. Mas, antes de adicionar o grupo, primeiro foi criado um grupo chamado Network Support. Não adicionei roles, nem adicionei membros também a esse grupo. Seria uma coisa bem simples, apenas para poder entender. Vamos verificar o que essa minha BR ela está fazendo aqui. Então, aqui no New Glide Record, ele está abrindo a consulta aqui na tabela Sys User Group, a tabela de grupos. E nessa próxima, ela está filtrando pelo nome exato, que é Network Support. Observe que o nome Network Support tem que ser o mesmo nome do grupo, não pode estar diferente, senão a lógica vai quebrar. O próximo passo, ele vai executar a consulta no banco de dados. Depois, vamos para uma condição, onde ele vai verificar se encontrou o grupo. Grupo encontrado, o que ele vai fazer? Vai pegar o sysid daquele grupo e vai atribuir aquele sysid ao assign group, aqui do meu incidente. Beleza, BR concluída. Agora, vamos para a validação dos testes. Aqui eu criei 3 passos para esse meu teste. No passo 1, aqui no meu registro, ele vai estar buscando a tabela de incidente. Eu adicionei aqui um campo Short Description, que ele vai escrever esse texto. A categoria dele será Network. No passo 2, ele vai abrir o formulário do incidente criado lá do passo 1. Agora, no passo 3, ele vai verificar que o campo Assign Group ele foi preenchido com Network Support. Agora, o próximo passo é realizar o nosso teste, clicando em Run Test. Observe, categoria Network, aquele campo já foi preenchido e ele já foi atribuído aqui ao grupo. E temos aqui o resultado, 100% de sucesso. Muito bem, agora digamos que, além desse teste, eu preciso criar mais testes ainda. Então, como é que eu poderia rodar isso? Algo que não tomasse muito do meu tempo. Eu poderia criar um teste suite. Vamos dizer que ele seria um pacote. Ele é um agrupador de teste. Então, nele, eu vou adicionar todos os testes que eu já criei. Então, se eu tenho aqui um teste, digamos, de incidente, aí eu venho criar outro teste de problem, outro de change. Então, eu posso vir adicionar tudo aqui. Basta eu clicar em New e vou adicionando esses testes. Porque ao invés de eu rodar teste por teste, então eu organizo esse pacote, que é o nosso teste suite, e ele vai executar tudo de uma só vez. Mas tá, a gente pode melhorar? Porque, digamos, e se eu tenho tanta demanda no meu dia e eu esqueço de rodar esses testes? E agora? Mas tem uma solução, que é o nosso schedule. Pense o seguinte, tá, criei os testes. Depois eu criei o meu suite, meu pacote para introduzir todos os testes que eu tinha criado. Mas eu preciso garantir que isso rode sempre, sem depender de eu ficar ali lembrando, será que eu rodei, não rodei? Então eu vou deixar que o sistema faça isso por mim. Eu estou dizendo o seguinte para o sistema. Ele vai ter uma frequência semanal e eu quero que ele rode toda segunda-feira às 8 horas. Então, esse meu teste aqui,
que eu criei, o meu teste suíte, o meu pacote, ele vai rodar toda semana, às segunda-feira, nesse horário, às 8 horas da manhã. Então, com isso, nós resolvemos aqui 3 pontos importantes. Como eu falei, é algo bem simples, mas de grande utilidade. E é isso. Obrigada por acompanhar até aqui e nos vemos no próximo conteúdo. Tchau!